Olá pessoal, sou o professor Gilberto Lasque, professor do Instituto Federal do Paraná no campus Capanema. Nós vamos apresentar hoje para vocês uma pesquisa realizada aqui no nosso município, junto com o professor Anderson, onde nós buscamos analisar, interpretar e conhecer qual o nível de satisfação dos colaboradores das cooperativas aqui do nosso município de Capanema. Tá? Então, inicialmente nós precisamos entender o que é satisfação, né? Satisfação quando o funcionário está percebendo que o que a empresa está proporcionando a ele está gerando uma certa felicidade e que isso está levando ele à motivação, está realizando suas tarefas com mais afinco, com mais dedicação, né? Só que a satisfação ela não tem um caráter universal. As pessoas não percebem a satisfação da mesma forma do que outras. Para algumas pessoas, algumas características, algumas ações geram a satisfação e para outras ações. Então, em função disso, é muito difícil a gente poder conceituar exatamente o que leva um funcionário a se sentir satisfeito. São uma diversidade de fatores e a gente vai tentar avaliar alguns deles, né, com essa pesquisa, né? E a satisfação, assim, ela se dá a partir do momento que a pessoa se sente num ambiente com afetividade, ou seja, ela percebe dentro do ambiente de trabalho uma afetividade em relação ao seu trabalho, em relação às pessoas que estão com ela, né? E isso acaba gerando essa satisfação, tá? Essa pesquisa tem como objetivo geral identificar, então, o nível de satisfação dos colaboradores das cooperativas que atuam dentro, aqui no nosso município de Capanema. Como objetivo específico, analisar os fatores que geram a satisfação ou, no caso, a insatisfação dos colaboradores. Também identificar os principais motivos de insatisfação e estudar o nível de satisfação dos colaboradores. Tá? Então, para isso, nós buscamos em publicações, artigos, livros, uma metodologia que propiciasse a gente identificar essa questão da satisfação. E encontramos a escala de satisfação no trabalho, uma metodologia já aplicada, bastante utilizada por diversos órgãos de pesquisa e também por empresas, e que foi validado e construído pela Mirlene Matias Siqueira, né? Esse instrumento, na escala de satisfação no trabalho, ele foi aplicado num formato de questionário, né, com 25 questões é, referentes, né, buscando identificar esse nível de satisfação. E 6 questões de cunho pessoal, onde a gente buscou identificar a faixa etária, o sexo, o cargo que a pessoa ocupa, o quanto tempo ela está na empresa, enfim, algumas características mais pessoais para a gente ver se isso também afeta no nível de satisfação. Foram aplicados 52 questionários, né, ou responderam, né, aos questionários 52 pessoas de 5 cooperativas que nós temos aqui dentro do nosso município. Então, com os dados coletados, nós criamos aí alguns gráficos, né, para propiciar uma visualização melhor desses resultados, né? E a análise dessa satisfação se dá através de 5 dimensões. Então, essas 25 questões estão distribuídas em 5 dimensões, que são a satisfação com os colegas, satisfação com a chefia, com o salário, com a natureza do trabalho e com as promoções. Então, dentro dessas 25 perguntas, para cada uma dessas dimensões, foram alocadas 5 perguntas que buscam identificar as características de cada uma dessas dimensões. Tá? Mas, enfim, buscando então também compreender um pouco mais esse conhecimento sobre satisfação, a gente fez, é claro, algumas pesquisas, né, que nos demonstrasse o que é essa satisfação, apesar de já ter mencionado que é algo muito difícil de a gente descrever ou de tentar identificar uma ação que possa satisfazer o maior número de pessoas possíveis, né? Então, a satisfação do trabalho é algo distinto para cada pessoa. Para muitos pode ser difícil estar satisfeito no trabalho, pois para essas pessoas a satisfação vai além de fatores como remuneração e benefícios. Então a gente não pode dizer que somente o salário é que satisfaz ou somente alguns benefícios. É um conglomerado de coisas, de outras ações que podem e que possivelmente vão levar à satisfação dessas pessoas. O Fraser, né, nos fala o seguinte: a satisfação no trabalho é um fenômeno complexo.
e de difícil definição. Uma parte dessa dificuldade decorre de a satisfação no trabalho ser um estado subjetivo, em que a satisfação como uma situação ou evento pode variar de pessoa para pessoa, aquilo que a gente já vinha afirmando, né? De circunstância para circunstância, ao longo do tempo, para a mesma pessoa e estar sujeita a influências de forças tanto internas como externas, né, ao ambiente de trabalho. Então, às vezes, assim, não é só o ambiente de trabalho que vai identificar a satisfação. Às vezes, fatores externos podem interferir diretamente na satisfação do funcionário, né? Então, para a área da psicologia, essa satisfação é um estado emocional, agradável. Quando as pessoas estão de bem consigo mesmo, estão num momento agradável, isso acaba se refletindo numa satisfação, né? Que é decorrente de um equilíbrio, né? A pessoa está em equilíbrio, ela se sente num momento agradável, emocional agradável ou satisfeita. Quando algo acontece que quebra esse equilíbrio, gera um desequilíbrio, aí possivelmente vai gerar uma insatisfação e a pessoa não vai estar motivada, não vai produzir de acordo com aquilo que a gente espera. Já Siqueira Gomide nos afirma que a satisfação ela adentra esse século XXI como um dos múltiplos conceitos que abordam a questão da afetividade, como havia ressaltado antes, né? E como para justificar a nossa pesquisa, como havia comentado, nós buscamos essa escala de satisfação no trabalho, né, como uma das ferramentas que pode avaliar esse nível de satisfação. Nós pensamos em não criar uma ferramenta, mas sim aplicar uma que já está testada e comprovada a sua eficácia, né? Aí nós aproveitamos a pesquisa de Siqueira e a gente viu que esse questionário já está sendo aplicado em várias outras pesquisas, bem como em empresas efetivamente, né? E ela então busca identificar o nível de satisfação em 5 dimensões, né? A satisfação com os colegas, satisfação com o salário, com a chefia, com a natureza do trabalho e com as promoções. Então, a partir disso, aplicado o questionário com 52 pessoas, né, em 5 cooperativas, nós conseguimos aglomerar então esses números e traduzir o que vamos mostrar na sequência em alguns gráficos que vão demonstrar efetivamente qual que é o nível de satisfação desses funcionários, colaboradores aí das cooperativas. Dos respondentes da pesquisa, 51,9% foram homens, né, que responderam, e 48,1% foram mulheres. Agora, em relação a em cada uma das dimensões, né, da satisfação. Então, na satisfação com os colegas, ela identifica o quê? Qual que é a satisfação que os colaboradores sentem em relação aos seus colegas do trabalho. Ou seja, ela vai medir aqui como que está o ambiente de trabalho dentro da cooperativa, né? Nesse aspecto, a gente pode ver que os três quesitos aqui, né, que são satisfeito, muito satisfeito e totalmente satisfeito, tiveram um percentual muito grande, muito superior em relação aos aspectos negativos dessa satisfação. Poucas pessoas responderam que estão totalmente insatisfeito ou indiferente, né? A gente percebe que há um grau de satisfação muito grande em relação aos colegas. Talvez seja uma característica das cooperativas, não sei. Agora chega um momento que talvez a gente pode comparar esses dados com outras empresas da iniciativa privada para verificar se há uma tendência das cooperativas terem uma satisfação, uma relação entre os colegas de trabalho melhor do que outras empresas. A satisfação com o salário, ou seja, a percepção dos colaboradores em relação ao seu salário, se ele está dentro de uma faixa salarial do mercado, né, que é aplicado no mercado, se o salário que ele recebe consegue sustentar a sua família, adquirir os seus bens, a sua alimentação, garantir a sua subsistência. Nesse aspecto também a gente percebe aqui que há um percentual bastante alto de satisfação, né? As respostas negativas de insatisfação foram muito baixas nesse sentido. Então, talvez as cooperativas elas consigam remunerar um pouco melhor do que outras empresas os seus funcionários. Já na dimensão de satisfação com a chefia, né, também na mesma perspectiva das outras dimensões aqui, ela aparece com um percentual de satisfação bastante elevado, né? Isso demonstra que possivelmente as cooperativas tendem
a propiciar treinamentos, capacitação ou uma interação entre as chefias e os seus subordinados para criar um ambiente de trabalho mais propício ou mais satisfatório, né? E no ambiente mais agradável de trabalho, nessa relação principalmente de chefia com os seus subordinados. Com a natureza do trabalho, seja aqueles aspectos que seu trabalho te cansa, se ele é chato, enfim, como que se dá essa percepção em relação a essa natureza do trabalho. Então, há uma percepção bastante alta, né, com o nível de satisfação. As pessoas entendem que a natureza do trabalho que eles estão executando também é agradável ou que satisfaz, ou seja, não há um questionamento quanto a esse aspecto. E, por último, a quinta dimensão, né, a satisfação com as promoções. Também é um resultado bastante positivo, né, os três critérios aí, satisfeito, muito satisfeito e totalmente satisfeito, foram bastante altos. Isso demonstra que possivelmente as cooperativas tenham um plano de cargos e salários ou uma condição de demonstrar para os seus funcionários que eles têm uma perspectiva de promoção bastante grande. E isso é interessante, porque quando o funcionário consegue vislumbrar para o futuro uma possibilidade de promoção, ele com certeza vai trabalhar mais motivado e mais satisfeito. E aqui a gente apresenta um gráfico com as 5 dimensões, né? É onde fica bem evidente que os 3 critérios positivos, satisfeito, muito satisfeito, totalmente satisfeito, se sobressaem né, com um diferencial bastante grande, muito alto em relação aos aspectos negativos. Então, dentro das cooperativas, a gente percebe que existe realmente uma satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho, né? E as nossas considerações finais, principalmente apontar aqui os percentuais totais, né, das 5 dimensões, a satisfação com os colegas que totalizou 89,24% de satisfação, a satisfação com os salários 91,2%, com a chefia 88,82%, com a natureza do trabalho 90,38% e com as promoções 83,5%. Então, destacando aqui o que aparentou, que apresentou um maior percentual de satisfação, que são os salários, né? As pessoas têm uma remuneração melhor do que talvez outras empresas do mesmo segmento, ou as pessoas percebem uma remuneração melhor. E já que tem um percentual mais baixo, quanto às promoções, né? Às vezes a gente nas respostas tem alguns funcionários que indicam que não estão satisfeitos com isso, né? Então, dentro dos objetivos que nós propomos para a nossa pesquisa, a gente conseguiu atingir todos os objetivos, né? E a gente percebeu que nas cooperativas, aqui dentro do município, eles possuem um índice de satisfação, os colaboradores possuem um índice de satisfação bastante alto, o que nos deixa muito felizes, porque as cooperativas elas têm uma tendência a focar um pouco mais no aspecto social, na comunidade regional e também em valorizar os seus colaboradores, né? Para a gente conseguir fazer todos esses estudos, nós tivemos que fazer algumas pesquisas bibliográficas, que a gente apresenta aqui, os principais autores, né, que foram buscados. E, por fim, dizer que a gente realmente ficou impressionado com o resultado em função do alto nível de satisfação que apresentou os questionários, né? Em todas as 5 dimensões teve um resultado extremamente positivo, né? Todos acima de 80% de satisfação em cada um deles. E aí é algo que a gente tem que tentar buscar entender o que as cooperativas fazem diferente, que elas conseguem atingir níveis tão altos de satisfação entre seus colaboradores. Isso serve como uma sugestão futura de pesquisa, de a gente talvez comparar cooperativas com outras empresas ou identificar o que está ocorrendo que elas conseguem obter esse nível de satisfação tão elevado. Era isso o que tínhamos. Muito obrigado e espero que tenhamos contribuído com um pouco com o aprendizado de todos nós.